الطيارة بتنام كنت أجمل تمام الصراحة. Enquanto não há acordo, palestinos na faixa de Gaza enfrentaram mais um dia de caos e tumulto para conseguir alimentos. O desespero da população é reflexo da fome generalizada no território, que ainda sofre com bombardeios constantes. Milhares de palestinos se amontoaram na cidade de Gaza em busca de algum alimento. Este homem disse que andou 10 quilômetros para tentar conseguir comida para os filhos, mas que está tão cansado e faminto que mal consegue andar o trajeto de volta. Esta mulher teve ainda menos sorte. Ela disse que veio correndo quando soube que estavam distribuindo comida, mas ao chegar, foi informada de que não tinha restado nada. Desde o início da semana, quando Israel suspendeu o bloqueio para a entrada de ajuda humanitária no território, milhares de palestinos tentam conseguir alguma comida. Quem faz a distribuição é a Fundação Humanitária de Gaza, agência comandada pelos Estados Unidos e por Israel, e que é alvo de críticas pela falta de organização e experiência. Na terça-feira, um ataque a tiros durante a entrega da ajuda causou a morte de ao menos uma pessoa. Na quarta, um armazém do Programa Mundial de Alimentos foi saqueado durante a noite e há suspeita de que 2 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas no tumulto. As Nações Unidas e outras organizações de ajuda humanitária que atuam há anos em Gaza afirmam que o sistema de distribuição adotado pelo grupo criado por Israel é ineficiente. A entrega tem sido feita no sul de Gaza, por exemplo, sendo que a maior parte da população está no norte. Além disso, elas dizem que Israel usa os alimentos para controlar a população. Israel afirma que mantém o controle para evitar que os alimentos caiam nas mãos do Hamas. Além da fome, Israel continua a bombardear o território. Só nas últimas 24 horas, 67 palestinos foram assassinados e outros 179 ficaram feridos. A quantidade de palestinos mortos desde o início da guerra já passa de 54 mil. Nesta quinta-feira, o embaixador da Palestina na ONU, Riyad Mansour, não conteve a tristeza diante do sofrimento imposto ao povo civil de Gaza. Excuse me, Mr. President. I have grandchildren. I know what they mean to their families. And to see the situation of the Palestinians without us having hearts to do something is beyond the ability of any normal human being to tolerate. A situação tem levado aliados históricos de Israel a pressionar pelo fim do conflito. Hoje, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, disse que tanto ele como o colega canadense Mark Carney e o presidente francês Emmanuel Macron estão horrorizados com a escalada da ofensiva israelense em Gaza. Crianças inocentes sendo de novo bombardeadas é intolerável, disse. Durante a semana, a União Europeia também condenou as operações militares israelenses e disse que elas foram muito além do que é necessário para derrotar o Hamas. É interessante, né, quer dizer, mostrar como a TV Brasil começa a dar mais cobertura ao caso do genocídio, do Holocausto, né? Mas ainda tem alguns erros nessa coisa de falar em conflito. Não existe conflito, existe uma agressão genocida, terrorista, né? Mas, de qualquer maneira, é importante que essas cenas venham a público, né, Zé? Com certeza, a reportagem é bem feita, embora além desse erro que você menciona, há uma outra nuance na abertura da matéria e que nós procuramos pontuar e matizar no enfoque que demos ao publicar uma matéria com destaque hoje sobre a proposta de cessar-fogo. Trata-se do enunciado de que Israel aceitou a proposta e o Hamas não aceitou ainda, o Hamas ainda está estudando. Então vamos procurar tornar as coisas precisas. Ontem nós apontamos aqui os detalhes do acordo, né, da proposta de acordo feita pelos Estados Unidos através do seu enviado oficial, o Steve Witkoff. A proposta, o primeiro-ministro de Israel, o genocida mor do século XXI, ele disse que aceita em termos, ele disse, eu aceito basicamente, mas só posso aceitar um acordo de cessar-fogo que me garanta o direito de exterminar o Hamas. Então, não é um acordo de paz, não é um acordo de cessar-fogo. Por isso mesmo que o Hamas está dizendo que pode vir a aceitar, está inclinado a aceitar, porém precisa de uma cláusula bastante precisa, com garantias internacionais de que, ao final dos 60 dias de trégua que os Estados Unidos estão propondo neste prazo, o Hamas e o povo palestino tenham as garantias de que a guerra não continuará, e isso está muito bem expresso também na fala emocionada do embaixador palestino na ONU, que nós vimos aí a cena, né, pela via da TV Brasil. Bom, além desse comentário, eu queria então dizer o seguinte, que esse caos na distribuição de alimentos continua sendo o uso de Israel da fome como arma de guerra,
Ao mesmo tempo, essa coisa de dizer que está a cargo, a distribuição de alimentos está a cargo de uma organização, entre aspas, humanitária, controlada pelos Estados Unidos e por Israel. Isso é um erro crasso e é uma violação do direito internacional, porque esta missão de distribuir os alimentos e de proceder e prover ajuda ao povo palestino, isso é um encargo das agências da ONU que foram detonadas pelos Estados Unidos e pelo genocida Estado de Israel. Era suficiente colocar nas mãos das organizações humanitárias da ONU para enfrentar o problema. E, finalmente, o registro de que, apesar de que o Netanyahu diz que aceita basicamente os termos do cessar-fogo, ele prosseguiu os bombardeios, como foi destacado na reportagem.